Bem-vindo ao canal Personas da Dança, um canal que tem como objetivo registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança no Brasil e no mundo. O canal Personas da Dança está dentro do YouTube, as entrevistas acontecem ao vivo pelo Instagram, e se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo. E se você gostar, eu peço que, por favor, você se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, compartilhe, porque a sua participação é fundamental. Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador do canal Personas da Dança. E para o canal, nós temos o prazer de conversar com Fernanda Lima, uma jovem bailarina do cenário carioca, que vem se destacando pela presença forte em cena, pela dramaticidade quando isso é necessário. E a Fernanda faz o que todo bailarino deveria fazer. Vamos conhecer a história dessa linda moça, Fernanda Lima, que já vem encantando plateias aí. A Fernanda Lima, atualmente, ela dança no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Olá, Fernanda. Tudo bem? Melhor agora. E você, tudo bem? Melhor agora também. Tô Queri- bem, tô ótima. Querida, muito obrigado por ter aceito o convite do Personas da Dança. É uma honra receber você aqui. Ai, obrigada. Eu queria te agradecer também pelo convite, porque ele foi uma surpresa boa, claro. E eu tô curiosa, assim, animada para saber como eu vou me sair, porque é a primeira vez que eu dou uma entrevista. Então eu tô bem animada. Que honra minha. Então, também foi uma surpresa. A gente tem hoje esse veículo que é a internet, que manda para a gente vídeos similares àquilo que a gente pesquisa, é o chamado algoritmo, não é? Então, Uhum. estou eu navegando pelo Instagram e me aparecem vídeos assim dessa moça forte. Eu falei, quem é? O que é isso? Aí eu fui pesquisar a Fernanda Lima, e você tem atuações muito intensas, Fernanda. Bom, eu ia começar do começo, a gente pode voltar lá, mas eu já vou perguntar de cara. De onde vem essa sua capacidade de trazer tanta emoção para a cena? Você estuda teatro, isso é natural? Como é que isso se dá? Então, quando a gente for passear pela minha trajetória, talvez isso se desenvolva melhor e a gente tenha uma ideia de como isso acabou se desenvolvendo dentro de mim. Porém, de uma visão, de um panorama mais geral e mais resumido, eu diria que isso acontece por causa da forma como eu enxergo a arte hoje. E para Hum, mim hoje a arte ela é sobre a verdade. Assim como, por exemplo, a gente tem os comunicadores de jornalismo que documentam fatos, nós artistas não documentamos, mas trazemos a verdade, essa verdade humana, a verdade sensível. Então, eu diria que, basicamente, essa minha capacidade vem da percepção que eu acabei criando em todos esses anos sobre o que é ser artista, o que é a arte realmente. E eu, basicamente, tento trazer a minha autenticidade para tudo que eu faço. então a coisa não é só natural, tem muito de observação da vida aí, né? Ah, com certeza. Com certeza, porque eu acredito que a gente não vem para o mundo pronto, claro. Na minha visão, a gente vem como tábula rasa e a gente precisa se permitir ser manchado pelas coisas que vão nos atingindo, pelas coisas que vão nos atravessando. Sejam as pessoas, a forma como nos relacionamos com elas, as situações da vida no geral. E assim a gente vai se desenhando na vida. E o seu começo, então? Vamos lá, passear pela sua história na dança desde o início. Como é que você começou? Então, a minha primeira memória viva que vem à mente quando eu penso o começo na verdade, não exatamente sobre o balé clássico, mas sobre um cenário em que, no bar da esquina da casa da minha avó, lá em Ah, Duque de Caxias, a cidade onde eu fui nascida e criada, tem essas máquinas de música antiga onde você insere uma ficha, escolhe as músicas sério? e sim, e aí Ah, colocavam as músicas do Michael Jackson. E eu, muito espoleta, dançava essas músicas, muito criancinha mesmo.
Eu, obviamente, não lembro muito bem como era, né? Porque os anos se passam, mas eu consegui conservar de uma maneira curiosa, assim, a sensação que eu tinha dançando criancinha, né? Sem nenhum tipo de coordenação específica. É. Mas essa é a primeira memória que eu tenho, quando a gente fala, assim, do começo da dança. Mas, efetivamente, eu comecei no balé clássico aos 3 anos de idade, por aquele motivo convencional dos pais com uma menina, geralmente. Meu pai falou para minha mãe que seria benéfico para o desenvolvimento da minha cognição, para estimular o equilíbrio. E assim foi. Então eu entrei no balé clássico aos 3 anos de idade, na Arte Escola de Dança, lá de Duque de Caxias. E depois disso eu fiz aulas de jazz que eram oferecidas na minha escola de ensino regular. Pouco tempo depois eles passaram a oferecer aula de teatro também. Então eu Ah, tive um pequeno contato assim com teatro desde nova. Então quando eu estava com 11 anos, tem esse projeto de dança chamado Recicle Dance, em Duque de Caxias, que existe até hoje, cresceu, modernizou-se. E eles sempre tiveram essa premissa de não só trabalhar a dança, trazer essas noções de dança ou de arte, mas educar cidadãos, no caso, né? aham. Sempre com essa noção do respeito ao mundo, ao meio ambiente. Então, entrei lá porque eu nunca fui uma criança, uma adolescente apaixonada ou fissurada pelo balé clássico. Comecei fazendo jazz, logo em seguida eu já entrei no balé. Pelo que eu me lembro, eu também cheguei a fazer algumas aulas de balé moderno, esse tempo que eu estive lá. E quando eu estava com 12 anos, essa minha professora, Carol Silva, que foi do Centro de Dança, foi aluna do Centro de Dança Rio, Uhum. ela conversou com a minha mãe e disse sobre uma audição. Ela falou sobre uma audição para a Escola de Dança do Teatro Municipal. Eu eu sempre fui aquela criança, aquela menina que não tinha nenhuma ideia de nada sobre balé. Tudo que eu sei sobre balé hoje, que eu ainda vou descobrir, eu fui aprendendo no caminho. Aham. Então, o tempo que eu estive nesse projeto de dança foi muito importante, porque eu pude ter contatos com professores, como, por exemplo, o Anderson Dionísio, do teatro, o Cláudio Rabelo, da Companhia de Niterói, que foram figuras que, de certa forma, salientaram um pouco em mim essa curiosidade, essa fome pelo balé. Então, quando eu estava com 12 anos, eu entrei na escola de dança e foi a primeira vez que furou-se uma bolha para mim, porque o balé, a dança até então era um hobby. E quando eu entrei na escola de dança, eu me deparei com um contexto em que eu teria que ir todos os dias fazer aula. Aquilo ali, já no terceiro dia, eu virei para minha mãe e falei: Olha, hoje eu acho que eu não quero ir, assim, já tô um pouco cansada, então hoje eu acho que eu não quero ir. Mas naturalmente eu fui me adaptando. Foi um pouco desanimador no início, porque nesse projeto no qual eu fazia essas aulas, eu tinha um contato mais avançado com a dança, com as aulas, pelas questões Uhum. técnicas e tudo mais. E quando eu entrei na escola, era uma coisa bem básica ainda, mas eu fui me adaptando. Nesse mesmo Sim. ano eu fiz uma viagem, eu fui fazer um summer na escola do Miami City Ballet. Foi Uhum. legal porque também me ajudou a me interessar um pouco mais pelo que eu estava fazendo, mesmo muito nova. Eu também prestei nesse mesmo ano prova para a escola do Bolshoi, eu passei, Ah, porém, pela logística, pela burocracia que seria me mudar para outro estado e tão nova, aham. é, eu acabei decidindo não ir, até porque eu pensei, para uma menina que está gostando do que está fazendo e realmente enxerga como uma pequena paixão a dança, acho que já está de ótimo tamanho fazer parte da escola do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E Uhum. assim foi. Então, fiquei na escola. No ano seguinte, quando eu estava no primeiro médio, eu sendo aluna da Amanda Peçanha, do Vitor Ciaetei e da Cristiane Quintan, eles vieram para mim com uma proposta de eu ser adiantada de turma. Então, do primeiro médio, eu fui direto para o terceiro médio, que hoje a gente conhece como pré-técnico. E, posteriormente a isso, quando eu estava no primeiro ano técnico da escola, aconteceu a segunda ocasião em que uma grande bolha se forou para mim, porque eu fui convidada, junto a outra amiga minha, da minha turma, a estagiar no corpo de baile. Uhum. Novamente, assim, eu nunca fui aquela menina extremamente fissurada pelo balé clássico, então eu tinha esse pequeno prazer de ir degustando e conhecendo as coisas conforme elas iam aparecendo para mim. E foi para o Lago dos Cisnes, então
Nossa, foi incrível. Eu lembro que quando eu e essa amiga recebemos essa notícia, a gente foi correndo para a escada de incêndio para tentar digerir o que a gente tinha acabado de ouvir. Aham. Eu desci imediatamente e fui falar com a minha mãe. Eu lembro de eu chorar, porque eu acho que foi aquele momento em que eu percebi que as coisas poderiam ficar um pouco mais sérias para mim nesse sentido. Eu realmente não acreditava que poderia ser tanto. E basicamente esse contato que eu tive com o corpo de baile aos 15 anos, ele foi muito importante para eu realmente abrir essa paixão, porque eu tive o contato com a forma profissional de dançar, os detalhes que constituem o todo. É. E foi muito enriquecedor, porque eu também pude olhar para além do balé clássico. Eu tenho uma Eu, memória muito viva eu, de dança a caráter, por exemplo. eu Eu não queria lhe fazer conhecia. uma pergunta. Aham. Eu queria lhe fazer uma Uhum. pergunta. Você foi convidada para fazer parte de uma produção da companhia profissional, é, e você ficou muito surpresa. Mas você já queria, ou por enquanto, nessa época, fazer parte da escola ainda era o suficiente? Para mim já era o suficiente. E até porque eu também não sabia que seria possível eu estar nesse espaço. Realmente era uma coisa muito, para mim, distante. Sabe aquelas coisas que você pensa, mas pensa quase como uma ironia? Você não Hum, realmente projeta aquilo. Então, por isso que foi uma surpresa tão grande. E tudo que eu vivi ali foi de extrema importância. Foi na época da gestão ainda da Ana Botafogo, da Cecília Kersh. aham. Então, eu bebi muito dessa fonte. E aí, como eu estava falando, eu fiquei encantada pelo que eu assisti do terceiro ato de Lago, que eram as danças a caráter. Eu não conhecia aquilo. E eu lembro de ficar extremamente embasbacada assistindo dança húngara, que é a Chardas, né? E eu lembro da Priscila Mota dançando isso. E eu lembro como eu fiquei, gente, eu quero muito fazer isso um dia, porque isso é sensacional. Mesmo eu não tendo ainda maturidade, percepção daquilo, eu entendi que aquilo ali era grandioso. Uma dança de 1 minuto e meio, 2 minutos, mas que tem uma imponência que parece que estoura tudo, sabe? E aí foi isso. E aí, nesse mesmo ano, eu fiz o Quebra-Nozes também, da Lau, lá no teatro. Foi muito bom ter esse contato. Foi a última vez que teve o Quebra-Nozes da Dalal no teatro, então eu Que é sou muito lindo, não grata. é? É lindo, é É lindo, lindo. é lindo. E eu fiquei muito grata por ter essa oportunidade. E então passou meu segundo ano da escola, e aí quando chegou no ano da minha formatura, o terceiro ano, eu fiquei extremamente desanimada e a minha projeção era realmente me formar e parar de dançar. Eu não tinha esse afinco, né, de querer continuar depois disso. Mas você já vinha se preparando para fazer uma outra coisa? Você tinha um plano B? E o seu estudo regular, ele continuou, né? Ele Paralelo à escola continuou. de dança. Ah, Ele continuou. E desde que eu estava no ensino médio, eu tinha certeza que eu faria psicologia. É uma certeza que eu tenho até hoje. Mas por ah, conta de tudo que eu vivo com a dança, realmente, até hoje eu não consegui abrir esse plano. Então, eu passei realmente a olhar mais para esse lado da vida e falar: acho que eu vou parar a dança aqui e vou seguir nessa outra coisa. Então, continuei com meus estudos normalmente. Foi nessa mesma época que o Balé Escola Marioli Neva começou, que é a BEMO, que a gente entende como a companhia da escola de dança. ah, E foi muito importante porque o corpo de baile não estava mais, estava numa época ruim de não dançar muito. E a BEMO ela trouxe esse contato da gente com balés de repertório, então foi muito importante para continuar o desenvolvimento ah. semi-profissional. E foi isso. Então eu me formei, mas no ano seguinte eu mudei de ideia, voltei mais afincada, mais dedicada. E fui seguindo até que chegou a pandemia. A pandemia foi realmente um momento bem morto, porque eu É, estava no início da minha carreira profissional, da minha vida profissional. aham. Então não tinha muita coisa ali. Realmente foram só 2 anos fazendo aula em casa. E em determinado momento voltamos às atividades no teatro. Até que em 2023, na verdade 2022, Ah, teve uma audição para contrato temporário, mas que seria por 1 ano e meio, 2 anos. E aí eu acabei não passando nessa audição. Porém, foi muito interessante porque hoje eu olho e falo que foi a melhor coisa que me aconteceu. por quê? Porque, porque aquilo ali me fez ter uma sede de uma coisa que ainda não chegou para mim, não tinha Uhum. chegado.
Então eu lembro de eu ter ficado muito mal assim que eu vi que eu não tinha passado, mas logo em seguida eu falei, olha, já passou. Vamos seguir em frente. E, e aí foi isso. Então, depois eu passei a ser contratada por produção mesmo, no caso. E fui seguindo nesse esquema. Até que no ano de 2023 foi um momento em que coisas mais interessantes passaram a acontecer para mim. Porque nessa audição de 2022, logo em seguida teve a temporada de Macunaíma, que é um balé contemporâneo, que foi criado pelo Carlos Laerte, que infelizmente já faleceu. E eu achei genial, porque era uma coisa diferente de tudo que a gente tinha Uhum. tido contato até então lá dentro. E era uma proposta muito interessante, porque é uma história brasileira, é um coreógrafo brasileiro, a música foi criada pela UFRJ. Então, eu fiquei muito interessada por aquilo. Eu fui contratada no fim dessa temporada, então eu É. realmente só fiquei de stand-by, mas fiquei muito encantada pelo contato que eu estava conseguindo ali. Mas no ano seguinte, a temporada voltou, mais ou menos na mesma época. E aí eu tive a sorte de conseguir dançar dessa vez. E aí aconteceu uma coisa que foi muito necessária, foi muito importante. Um Hum. belo dia, na frente da companhia inteira, o Carlos Laerte virou para mim e falou: Olha, você é linda, mas você não faz nada do que eu quero, então dá licença, entra outra aqui no seu lugar. Ah, E aí, obviamente, eu fiquei muito constrangida, mas ele fez um enorme favor para mim, porque no dia seguinte eu voltei totalmente diferente e ele passou a ter um outro tipo de olhar para mim. E as coisas fluíram de forma bem melhor. Ele acabou tendo é, mais, mais vontade de me colocar em outras partes do balé. Então eu fiquei muito feliz, porque um ano antes eu não estava em nada, e do nada eu estava dançando tudo. Então, assim, eu falo que o Laerte, ele foi um. Eu com certeza não mudei nada na vida dele, mas ele provocou uma fissura muito importante em mim, que foi talvez realmente o início da forma como hoje eu consigo fazer arte. Ele realmente provocou uma fissura. Então, eu falo que ele era um grande provocador e ele sabia muito bem o que estava fazendo. é. Essa fissura poderia ter sido criada de uma outra maneira. Ela poderia Sim, ter sido, né, claro. mas de uma outra maneira. Fernanda, quando que você se descobriu? Eu nunca vi você ao vivo só pelos vídeos. E eu não vejo só uma bailarina. Você faz o que todo mundo faz, o que se espera de um bailarino profissional, tá tudo Uhum. bem? Mas eu vejo uma atriz. Qual foi o momento em que eu vejo como atriz? Eu não sei se você se enxerga como atriz, mas e qual foi o momento em que essa explosão de emoção apareceu em cena? Isso tem dedo do Marcelo Misailides e Aham, também do João Vlamir. Ao aham. passo que o Laerte provocou essa fissura, logo em seguida eu caí nas mãos do Marcelo Misailides, porque ele fez um convite para mim para integrar a comissão de frente do Carnaval Só para da a gente Imprensa. esclarecer aqui, porque essas entrevistas depois, elas são vistas por quem não está tão dentro da dança. Marcelo Misaelides e João Vlamir são bailarinos, ensaiadores do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Uhum, sim. E o Marcelo, ele no momento, assim, ele só. Ele é nosso professor no teatro. Ele não tem ocupado esse cargo de ensaiador, então meu contato com ele era muito pouco, mas ele Uhum. acabou se interessando por mim, talvez por perfil, não sei, e me fez esse convite. Então eu passei a trabalhar com ele no carnaval, nessa comissão de frente, e acabou sendo conferida a minha responsabilidade de fazer a personagem principal, que era uma cigana. Então, esse contato que eu tive com o Marcelo foi muito importante, porque óbvio que no palco a gente precisa ter essa expressividade, tem que ser grande, porque o público está muito distante da gente, não é como na televisão, por exemplo. Mas numa avenida de desfile de escola de samba, você tem que explodir 70 vezes mais. Então, o Marcelo, ele fez muito esse trabalho comigo. E ele tem essa qualidade de não ser só um mestre para dança, mas para a vida. Então, o Marcelo, ele conseguiu abrir o buraco da fissura que o Laerte provocou. E, por fim, em 2024, o João Vlamir tirou desse buraco tudo que tinha ali para ser tirado, porque o grupo DC, que é o grupo de dança de decídio coletivo,
Eu não conhecia, eu não sabia o que era o DC, mas foi anunciada essa audição para esse balé que seria montado, a Amazônia, do grupo DC. E eu passei, eu fiz a audição e passei, então eu fiquei ali uns 4 5 meses trabalhando com o João Vlamir. E o Uhum. Amazônia, que foi o balé que a gente dançou, era um balé que já existia, mas ele foi remontado e bastante modificado. E esse processo desses 4 5 meses, eles foram extremamente emocionais, psicológicos, muito para além da técnica e da dança. E aí foi que eu entendi o DC de verdade, eu entendi o que o DC era. O DC, ele nasceu com essa proposta de fazer os bailarinos dançarem numa época, na década de 80, que os bailarinos do teatro acho que não estavam dançando tanto. Era um trabalho muito diferente. Então, esse trabalho que o João fez com a gente, eu agarrei ele e mergulhei. Fiquei totalmente submersa. Foi uma imersão muito importante para mim. Então, eu acredito que foi nesse momento em que eu realmente consegui estourar de vez essa bolha e passei a entrar dessa forma em cena. E as pessoas falam sobre isso com você? Sobre como você chama atenção por esse lado? Falam bastante. Hum. Quando eu dancei Amazônia e muitas pessoas, né, da dança, do teatro, de vários lugares foram assistir, foram prestigiar, elas vinham falar comigo, assim. E eu lembro, por exemplo, da Priscila Mota vir falar comigo. Ela ficou muito encantada, falou umas coisas que eu guardo assim, muito no meu coração. E aquele momento específico para mim, dela falando comigo, foi muito importante, porque há anos atrás, há quase 10 anos atrás, eu estava vendo ela dançar aquela Chardas muito linda no terceiro ato de Lago e desejando ser como ela um dia. E aí ter essa pessoa que eu admirei, me admirando de alguma forma, foi um alimento, foi quase como ó, tá no caminho certo, continua. E, por exemplo, agora, nessa temporada que a gente dançou no teatro Frida, do Reginaldo Oliveira, muitas pessoas que já me conheciam, mas não entendiam ou não tinham me observado antes, chegaram até mim e falaram coisas que elas não tinham palavras assim para descrever. E pessoas que eu considero muito também vieram falar comigo. Então, essa foi uma temporada em que eu realmente também passei a me enxergar de fato, porque eu não sabia também que eu tinha tanta coisa assim para colocar em cena. E você nunca fez teatro, exceto lá na infância? Fiz esse curto período na infância, depois aos 14 anos eu acho que eu fiz 1 ano e meio ou 2 anos de teatro, na CAL, na Casa das Artes de Laranjeiras, sabe? Sim. E você pretende ter uma carreira como atriz? Eu mantenho essa possibilidade em aberto. Eu realmente mantenho essa possibilidade em aberto. Eu até conversei com a minha mãe há pouco tempo sobre eu fazer artes cênicas na Unirio, porque acho que talvez isso converse um pouco mais com a minha realidade e comigo, do que talvez psicologia por agora. Não que psicologia Uhum. não venha a ser uma coisa que eu vou fazer em algum momento, mas acho que, pelo contexto que eu vivo, acho que talvez artes cênicas fosse algo mais direcionado. Ô, Fernanda, assim, a gente, quando a gente está ensaiando, treinando um balé, uma personagem, a gente tem os ensaiadores que nos dão as diretrizes da personalidade de determinada personagem, a gente mesmo faz o nosso estudo pessoal e a gente vai pensando aqui determinados sentimentos que deveriam estar em cena. Sim. Mas isso é apenas um verniz. E o Aham. que nós vemos normalmente são bailarinos trabalhando com um verniz. Sim. Existe o verniz e existe a essência. Você traz a essência. Uhum. Então, a dança precisa de pessoas como você. Por mais que você seja uma pessoa tão jovem e talvez ainda não consiga enxergar de um modo maior, eu Uhum. falo para você que a dança precisa muito de pessoas como você. É muito bom que alguém como você exista, porque a gente que está na plateia, a gente sente que a gente é levado para um universo diferente do nosso, diferente do cotidiano, graças às suas atuações como as suas. É como você assistir, por exemplo, uma Marseillais,
Hoje você assiste uma Marianela Nunes, entende? Tem a questão técnica? Tem. Ok. Mas tem a questão de como você consegue trazer para o público as emoções daquela personagem, mas a essência, não o verniz. Que o verniz é relativamente fácil, né? Então, aí a dança se torna algo maior. Porque, assim, existe o bailarino e existe o artista da dança. Sim, Muitos bailarinos se apresentam como artistas da dança, mas não são, não é? sim, sim. Então, e você traz consigo essa característica da artista da dança. E pensando nisso, e pensando que a gente tem uma vida útil curta, os bailarinos têm uma vida útil curta, o Brasil não tem muitas companhias, você hoje pertence a uma companhia onde você está hoje, talvez amanhã não esteja por conta das circunstâncias. Você, o que é que o seu radar te diz sobre trabalhar em outras companhias? Você abre o seu olhar para isso? Nossa, completamente. Uhum. Completamente. Até um certo tempo, eu ficava um pouco insegura em relação a isso, porque é normal a gente ficar É, tantos anos em determinada situação e você ter um receio de pisar para fora. Mas à medida que você vai tendo contatos com coisas que vão te mostrando a exuberância de sair da sua caixa, você passa a perder esse medo e você passa a ficar mais refém da curiosidade. Por exemplo, quando a gente começou essa live, eu falei assim que eu estava curiosa porque é uma coisa que eu nunca fiz. aham. Talvez eu pudesse ficar muito nervosa ou com receio, mas na verdade estava mais curiosa do que qualquer outra coisa. Ah, Então, referente a essa questão de manter o olhar aberto para coisas fora do que eu vivo hoje, eu acho isso essencial, ainda mais por eu estar com quase 25 anos. Eu sou bastante jovem, mas a gente tem essa noção de que a nossa vida útil enquanto bailarino, por uma questão que é física, né? A gente é, precisa de uma certa estabilidade física que ela vai até um certo ponto. Eu acho muito importante você se manter aberto para isso. Até porque, às vezes, ficar num lugar confortável não vai fazer muita coisa por você. Você vai viver ali numa situação confortável, mas você poderia ir para muito além disso. E a gente é. nunca sabe o dia de amanhã. A gente pode ir, a gente pode voltar, a gente pode ir e nunca mais voltar e descobrir que a gente queria já ter ido há muito tempo. Então, sim, eu me mantenho muito aberta para isso. Ainda mais depois de eu ter passado a observar o trabalho de outras companhias e outros grupos. Uhum. E você, essas bailarinas que estão atuando hoje, nessa sua época, é, qual delas você acha interessante? Olha, eu confesso que tem uma bailarina que realmente prende o meu foco. Comumente as pessoas dão o nome da Marianela. É. Eu admiro muito a Marianela, mas eu sou muito fissurada pela Natália Zipova. Ah, Porque ela tem uma força, ela é muito explosiva, ela é muito. muito louca, assim. E a dança dela me prende nesse sentido, sabe? Eu realmente fico muito fascinada com o que ela é capaz de fazer, não só pela questão acrobática da coisa, pela técnica, mas realmente por ela ser tão explosiva e tão forte em cena. Ela é uma bailarina que realmente me impressiona muito. É. Eu entrevistei aqui a Manuela Rossado, né? E ela citou a Alzipova e ela disse assim: a Alzipova vai. E vai mesmo, né? Ela vai. Ela vai. Mas é claro que ela vai de um modo muito controlado, né? E eu acho que talvez a grandeza dela venha daí, de nos fazer pensar a princípio que ela é meio louca, mas de louca ela Uhum. não tem nada, é tudo muito É, pensado, muito controlado, né? sim. E sobre coreógrafos, quando você vê um trabalho que mexe com você, esse trabalho tem a ver com movimento, tem a ver com emoção, e eu estou repetindo isso aqui constantemente com você, porque você é muito emocional. O que te prende num trabalho? É muito subjetivo. Às Hum, vezes eu fico muito impressionada pela questão da movimentação em si. Às vezes eu fico muito impressionada pela sensibilidade.
Mas realmente é muito relativo, assim, tem que ser uma coisa muito natural. Quando eu sento para assistir alguma coisa, eu não fico procurando coisas específicas, eu me deixo atravessar pelo que mais for impressionante. Muitas vezes eu acaba sendo uma questão coreográfica, acaba sendo a movimentação, mas diversas vezes também acaba sendo a atuação das pessoas que estão em cena, a forma como elas se entregam dessa maneira mais emocional. Então, realmente acaba sendo uma coisa que depende, vai depender às vezes, sei lá, de como eu tô me sentindo no dia. Às vezes pode ser um dia que eu realmente estou mais emocional, então eu vou sentar para assistir uma coisa, eu vou procurar mais emoção do que questão técnica ou coreográfica, movimentação. Então realmente acaba sendo relativo. Eu gosto de não me prender a, a só um quesito, sabe? Uhum. E você já pensa no futuro, assim, caso você siga apenas na dança, né? Não faça psicologia, não faça nada mais, apenas na dança. Uhum. Onde você acha que você pode atuar? Como ensaiadora, coreógrafa, professora? Ou não vai Olha, querer nunca mais fazer um plié na vida e esquece? não, assim, eu pensando hoje, eu ainda não parei para desenhar exatamente um futuro pós dança propriamente dita, né? Mas eu tenho vontade de atuar, com certeza, até o fim da minha vida no cenário da arte. Não sei, talvez como uma produtora, como uma coreógrafa. Acho muito interessante essa ideia. Com certeza eu passaria uns bons anos antes me preparando para isso, viajando, fazendo pesquisas de campo mesmo, fazendo, né, criando meu próprio acervo para quando eu chegasse a esse ponto da vida, a esse patamar, eu ter tudo o que eu acho que preciso para pelo menos começar. Professora, eu não sei se seria o caso. Eu não me seduzo muito por essa ideia de lecionar o balé. É uma coisa engraçada, porque sempre tem alguém me perguntando. E geralmente esse alguém é a minha avó, mesmo já tendo respondido a mesma coisa várias vezes para ela. Me vem essa pergunta de: ah, mas você não quer abrir sua escola de balé? Eu falo: vó, não, não. Eu não tenho essa vontade. De repente, não sei, talvez ser uma ensaiadora também. Acredito que eu desenvolveria um bom papel como ensaiadora. E é basicamente isso. Uhum. E a sua família, você citou sua avó, a sua família te apoia bastante. Nossa, muita coisa. Bastante. Sempre me Uhum. apoiaram. Aham. Minha mãe, meu pai, minha avó. Minha mãe, principalmente, né? Minha mãe que teve esse papel mais ativo. Por exemplo, época de escola de dança. A gente morava em Duque de Caxias. Eu Aham. morava lá com ela. A gente tinha que fazer essa migração pendular todos os dias, assim. E fora isso, ela estar sempre comigo, até muita questão financeira. É, São várias questões em que ela É. sempre esteve do meu lado e até hoje ela me apoia. E você tem algum artista na família? Você é a primeira. Não, não, eu tenho algumas pessoas da minha família que têm essa veia artística. Eu não tive contato com ela, mas eu sei que minha avó paterna, ela era uma cantora. Eu tenho uma tia, por parte de pai também, que ela é atriz. Ela é professora também da faculdade da Cal. Inclusive, os 1 ano e meio, 2 anos que eu passei na Cal, foi graças a ela, porque ela que me ofereceu uma bolsa Hum. e eu estudei teatro lá por conta dela. Tirando essas duas pessoas em específico, não tem mais ninguém assim efetivamente artista dessa forma mais performática. Mas acredito que, por exemplo, eu tenho um irmão, meu irmão mais velho, ele também é muito fissurado em arte no geral. E ele trabalha com audiovisual, então ele está sempre produzindo coisas. E por falar em audiovisual, está você, eu vi depois que você me mandou o currículo, na abertura do Fantástico, né? E Sim, aí eu vi que você não esperava, eu achei muito legal isso também, né? Porque a gente fica vendo ali a televisão e a gente gosta, e de repente você está lá na abertura do Fantástico, loucura, né? não é? Nunca pensei que isso fosse acontecer, porque. É porque, na verdade, eu nunca pensei nisso, né? Então, eu gosto de falar que isso foi um sonho realizado que eu nem cheguei a sonhar, que me É. encontrou
em realidade antes de eu sonhá-lo. É engraçado porque durante o período da escola de dança, a gente também tem aulas teóricas. Tem aula de história da dança, de terminologia, e em determinada altura a gente passa a dar uma pincelada nessa história da abertura do Fantástico, né? Porque muitas pessoas do teatro chegaram a participar. Eu lembro de estudar isso enquanto aluna. E aí, quando isso aconteceu, quando me chamaram, eu falei, gente, eu estava ali sentada estudando sobre pessoas, sobre esse negócio. E agora eu, de certa forma, vou fazer parte dessa história também. Assim, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. E a convite de uma pessoa que, novamente, assim, é uma grande referência para mim. Então, eu me senti realizada não só pela magnitude do trabalho, claro, mas me pegou muito também o fato de a Priscila Mota, juntamente com o Rodrigo Negri, que também é um querido, também é uma grande referência para mim na dança, de terem me chamado. Então, aquilo ali para mim foi... Eu fiquei extasiada. Uhum. Você citou vários nomes aí, eu queria destacar dois, a Ana Botafogo e a Cecília Kersh, né, que não só bailarinas extraordinárias, como, assim, pessoas detentoras de um grande conhecimento. Uhum. Dessas duas, que de uma certa maneira lhe dirigiram, o que você absorveu? Eu acabei não conseguindo ter um Muito campo muito contato com aberto ela. de contato com elas. Mas, assim, eu posso já dizer que com a Cecília foi essa questão da rigorosidade técnica, digamos assim. É, Eu lembro dos ensaios na época, eu lembro dela realmente ser mais afincada na rigorosidade técnica, a questão do alongamento, sabe, da figura que você está interpretando, dessa forma mais corpórea mesmo. E da Ana, eu realmente tive muito menos contato com ela, mas eu acho que ela realmente trazia um pouco mais da questão interpretativa, em relação a uhum, Cecília, pelo menos. uhum. E você já passou pela sua cabeça ir para o exterior também? Já passou, mas não é algo também que eu, Não vamos busca, né? colocar assim, eu não busco isso, mas eu deixo isso em aberto. Até há pouco tempo também era uma coisa que eu deixava de lado, eu preferia não pensar sobre, mas hoje faz parte dessa redoma de coisas que eu falo, olha, se acontecer, eu vou agarrar. Uhum. Porque é isso, a gente tem um tempo muito curto na dança, e se a gente se fechar para coisas que possam vir, a gente se fecha talvez para oportunidades que vão mudar a nossa vida. E vão É. trazer pra gente aquilo que a gente talvez mais queira e nem sabe. Uhum. Fernando, a gente falou aqui do balé clássico, da dança contemporânea, de carnaval, do fantástico. Balé clássico ou balé contemporâneo? Ou a dança simplesmente? Olha, eu me vejo numa fase um pouco de transição hoje, do balé clássico mais para o contemporâneo. Porém, eu não posso dizer que isso realmente é uma transição. Eu diria que sou eu me apaixonando por tudo que eu posso fazer. Uhum. Então, eu vou dizer a dança, no geral, pelo menos por agora, eu não sei como vai ser no futuro, mas realmente eu não tiro a minha paixão pelo balé clássico porque ele foi um fio condutor para tudo que eu tenho feito até então. Então ele ainda tem uma parcela muito grande, assim, do meu amor pela dança. Então hoje eu digo que é a dança no geral. E se uma jovenzinha chega para você e fala assim, olha, Fernanda, eu quero dançar, o que, que eu preciso fazer? O que, que eu preciso buscar? O que, que você diria? Eu diria para ela que tem duas coisas muito importantes, assim. Primeiro, você tem que ter uma certa loucura de ter uma fé desenfreada em coisas impossíveis, porque a dança é uma coisa meio complicada, né? Ela costuma ser um pouco ingrata, um pouco cruel, apesar de exuberante, de No maravilhosa. Brasil, a dança é mais ingrata ainda. A gente ainda tem esse peso, a gente é brasileiro, né? Então aqui as coisas são um pouco mais na raça com a gente. A gente tem condições precárias, defasadas, por assim dizer. Isso aliado com uma persistência, com uma paciência, porque você vai passar mais tempo se esforçando do que talvez recebendo
os regozijos, por assim dizer. Então, tem que ter essas duas coisas muito bem atribuladas. A sua fé em acreditar que aquilo ali é possível, porque é possível, mas ao mesmo tempo o trabalho, a consistência, saber esperar, porque é uma carreira de muitas oscilações, é um caminho de muitas oscilações. E você tem que ter uma cabeça firme para isso. Então, para uma criança, talvez eu não fosse falar exatamente nessas palavras, né? Porque É, isso é uma coisa mais da maturidade. Mas eu diria para ela, se agarra na sua paixão e vá fundo nisso. E com o tempo ela depois iria entender exatamente o que isso quer dizer, né? é. Fernanda, o Brasil está virando um país apaixonado pelos musicais, não é? Uhum. Isso te interessa? Eu nunca me enveredei por esse viés, mas eu acho que eu super toparia se de repente aparecesse uma proposta para mim. Eu acho interessante, da mesma forma como eu acabei caindo no carnaval, na comissão de frente, seria interessante também passear um pouco assim pelo lado dos musicais. É assim, eu tenho alunos que estão em musicais, né? E o que eu percebo é o seguinte, atores nós temos, né? São ótimos, excelentes. Uhum. Cantores também excelentes. A parte da dança peca ainda falta, sabe? O Sim. acabamento, a limpeza. As pessoas fazem dentro do que elas podem, tá tudo bem. Mas poderia ser muito melhor. E sendo você uma bailarina acadêmica, não é? Uhum. Com essa veia artística para interpretação tão acentuada, só falta cantar, que talvez nem falte também, né? Não, falta sim. Isso falta. Infelizmente, essa habilidade não veio comigo, mas tá tudo bem também. Tá tudo bem. Fernanda Lima, eu queria agradecer mesmo a sua presença no Personas da Dança, dizer que foi uma honra, de fato, convidar você, ter você aqui, e uma surpresa saber que a sua primeira entrevista está sendo aqui para o canal. Tá? Uma honra. Entrou para a história do canal. Muito sucesso para você, viu? Obrigada, querido. Novamente eu te agradeço pelo convite, que foi uma surpresa muito boa para mim. Fiquei muito feliz com a conversa que a gente teve. Eu acho que foi uma conversa enriquecedora para quem vier assistir de repente. E fiquei muito feliz que de alguma forma a minha verdade, enfim, minha arte tenha tocado você a ponto de fazer você querer conversar comigo. Com certeza, com certeza. Um beijo grande para você, sucesso. Beijo, Tchau, querido. obrigada. Tchau. Tchau.